Mas, ô Cris, nesse assunto ainda, ontem, faltando 3 dias, tá? 3 dias para as eleições, o PT ele divulgou uma carta com 13 pontos referentes às propostas de seu eventual governo. Dentre elas, a responsabilidade fiscal. No texto, Lula ele coloca que a política fiscal do governo petista seguirá, abro aspas, regras claras e realistas. E que será possível combinar uma política fiscal responsável com a responsabilidade social e desenvolvimento social. A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas com compromissos plurianuais, compatíveis com enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para abarcar o país, para arrancar o país da estagnação. É isso que diz a nota do Partido dos Trabalhadores. Bom, poderá, terá, eu já falei aqui. Eu não vi nenhum candidato chegar assim com a proposta, olha, o meu governo vai acabar com a sua raça, o meu governo vai roubar tudo que for possível, o meu governo vai desposar as meninas virgens. Não tem. É tudo muito bonito sempre. Tem nada. Eu acho que a única coisa mais radical é o quê? É PCO, essas coisas. Mas os partidos mainstream não tem. Então poderá, é parolhas. Em contrapartida a isso, e seguindo este ponto que eu estou falando aqui, o mercado financeiro, que não é bobo, exato, respondeu que não ficou muito contente com esse suposto plano de governo, muito entre aspas. Mais uma vez, Lula foi cobrado por não mostrar o que fará com a economia do país. Não tirar dúvidas que surgiram desde o primeiro turno e muito menos apresentar o que será colocado no lugar após a revogação do teto de gastos. E aí, Cris? A esperança vai vencer o medo? Ou essa esperança, na verdade, é o medo travestido? Olha, isso vai depender do resultado que a gente vai ter no domingo. Estamos ansiosos, aguardando. Chega o Natal, mas não chega domingo à noite para a gente saber quem vai ser o próximo presidente. Eu, diversas vezes aqui no Linha de Frente, eu já tive a oportunidade de criticar, e o faço mais uma vez, a ausência de um plano de governo claro, publicado, demonstrado por parte da candidatura do ex-presidente Lula. Eu vejo que um plano de governo ele é um documento essencial, e não só no aspecto formal, naquele plano de governo ali com diretrizes que você protocola para cumprir um requisito formal, mas realmente um projeto que mostre para a sociedade, que seja um compromisso com a sociedade das ideias que de fato aquele candidato tem. Então, ao meu ver, é uma falha impensável, é uma falha que em outros tempos seria abominável ao ex-presidente Lula. Realmente eu vejo que nesse ponto é uma bola fora total. Agora, não, agora só okay. Dentro dessa questão das declarações dele, né? Eu concordo que não, com isso a gente não tem um plano, não tem uma linha clara do que vai ser feito. Agora, eu vejo que o presidente Lula, que o ex-presidente Lula, ele foi muito cobrado nos últimos tempos por não dar uma sinalização. Tanto que uma coisa que me chamou a atenção, que agora na última semana, o próprio ex-ministro Meirelles começou a falar muito em nome do ex-presidente Lula. Então, me parece que esses pontos que foram trazidos agora no dia de ontem e essa superexposição, vamos dizer assim, do ministro Meirelles, elas vêm pelo menos no sentido de dar uma sinalização ao mercado de que não vai haver loucura por parte de um eventual governo do ex-presidente. Bom, em época de pornografia explícita, o que é uma piscadinha, né, Negão? Não é? Essas diretrizes da carta do Lula, são diretrizes ou meretrizes? É engraçado é que plano de governo que é bom nada, né? A gente tem uma carta, a gente tem uma fala, tem ele falando que não pode dizer quem vai ser os ministros, porque se ele apresentar 2, ele perde 10. Eu queria muito saber quem são os 10. Poxa, apresenta 20.
Entendeu? Bota 20 nomes na mesa assim, ó, pra gente pelo menos poder debater em cima dos 20 nomes, poder dar notas para cada nome. Vem o Henrique Meirelles, como o Cristiano colocou aqui, Zélia e vem e Cardoso. fala, não fala em nome dele, mas tá dialogando mais. Poxa, então fala que é o ministro, o ex, que ele já foi também ministro da Economia, é o ex-ministro Henrique Meirelles. Não falar nada é o que torna mais difícil. Hoje na minha live, uma das primeiras perguntas foi assim, Negão, como que vai ser se o Lula ganhar? Aí eu falei assim, cara, eu não sei te dizer. Porque quando o Lula ganhou a primeira vez, a gente tinha uma ideia do que seria, mas muito vaga do que seria. Aí, pro segundo mandato dele, a gente já tinha os 4 anos dele e mais coisas que ele estava prometendo pro próximo mandato. Agora eu não sei se é um Lula, às vezes parece um Lula vingativo, parece um Lula que tá com raiva, às vezes parece um Lula paz e amor, às vezes parece... E tipo assim, ele num dia ele é um, no outro dia ele é outro, às vezes ele fala que veio para pacificar, no outro dia ele já fala que veio para regular a mídia, aí vem o pessoal da campanha dele e fala, pô, dá uma segurada nesse negócio de falar que vai regular a mídia, aí ele, não, vem comigo, e ele fala de coração. Tem certos temas que você pode reparar que ele não gosta de tocar, não sai dele tocar nesse tema, não sai dele falar em aborto, não sai dele falar em legalização de drogas e tal. É sempre alguém que pergunta. Esse negócio da mídia é diferente. Ele começa a falar coisas que aconteceram com ele, não, porque não sei quantas capas de revista, não sei quantas matérias fizeram sobre mim e tal, e de repente, pimba. Ele solta o negócio ou seja, tá nele. Então não dá para acreditar nessa carta. Não, eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Essa carta aqui foi uma das poucas coisas que ele aprendeu com a ex-presidente Dilma. Essa carta é a famosa: não vamos definir a meta. Vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobramos a meta. Exatamente, Bissoli. Muito bem lembrado. Aliás, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Será que também não é um combate à fake news? Não permitir uma campanha que não tem um projeto de governo, claro? É possível, Pavinato, porque quando as pessoas se posicionam e colocam claramente o que elas pensam e o que elas vão fazer, elas evitam que definam o que elas vão fazer. Então, quando você é omisso, quando você não se posiciona, não diz claramente isso ou aquilo, você dá margem para que as pessoas interpretem o que quiserem. Então, às vezes as campanhas reclamam que estão colocando palavras na boca da campanha, dizendo como vão ser o governo futuramente, mas não vão lá e colocam claramente os compromissos que querem em relação a determinadas matérias. E isso eu critico em relação a qualquer candidato. Candidato que não se posiciona em relação a algum assunto, ou é porque está de salto alto e acha que não precisa se comprometer com aquilo para ganhar a eleição, ou é porque não tem plano para aquilo. Seja um motivo ou seja outro, para mim é danoso para a sociedade, é danoso para a democracia. Não assumir compromisso com determinadas agendas, e eu não estou falando agenda de costumes, que essas eu até entendo que às vezes são cascas de banana, mas agendas econômicas, agendas de segurança pública, agenda de pautas essenciais para o andamento do país, quando as campanhas não deixam claros seus pontos de vista a respeito disso, são cartas e cheques em brancos que a gente dá para candidatos, para que no dia de amanhã nos seus governos possam fazer quaisquer coisas porque não se comprometeram com nada. A questão engraçada é, quando a pessoa não tem nada, passar um cheque em branco é tranquilo, né? É isso que me preocupa, permitir que o eleitor que não tenha nada dar um cheque em branco, porque para ele tanto faz, né? Essa é uma falha da dinâmica democrática. Às vezes, já reparou que às vezes ele, em algumas entrevistas, em alguns discursos, ele fala do tipo assim, ó, lembra dos meus 8 anos de governo? Vai ser igual. Eu não acho que isso é bom. Não acho que ele fez um bom governo. Mas isso me dá uma margem para poder pensar em alguma coisa de como vai ser os próximos 4. Só que aí ele faz uma nova entrevista, não, porque a gente vai fazer diferente, a gente não sei o que. Você fala, cara, mano, mas tu acabou de falar que vai ser igual. Eles perderam a vergonha. Entendeu? Eles perderam a vergonha. Eles nem ruborizam mais, Negão, para isso. E aí, Urian, acreditar na carta, na cartinha mandada para Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Acreditar nela. Podemos. Eu gosto do Podemos, mas é uma atitude meio burra, para te falar bem a verdade. Assim, eu não entendo isso, porque quem vota no PT, quem vota porque ideologicamente se identifica com a esquerda, não vai jamais votar no Bolsonaro.
Então, me parece algo meio burro você não querer assumir que talvez você faça. Eu não tenho certeza de que é isso que ele vai fazer, mas você assumir que vai votar ou que vai ter um governo economicamente liberal para não perder voto de esquerda, sendo que ali atrás, quem que está com ele? Pércio Arida, Fernando Henrique Cardoso, Helena Landau, várias pessoas que têm uma visão econômica, Henrique Meirelles, várias pessoas que têm uma visão economicamente liberal. Se você passar com dente de alho aí correndo nessa fila aí, tomba tudo, né? Mas assim, tá sinalizado por conta de com quem ele tá, mas eu não sei porque não assume, ou se de fato ele não vai querer fazer um governo economicamente liberal. Independente do candidato, eu torço para que a pessoa faça. É complicado, é o que eu estava falando aqui agora. Isso é ridículo, porque você vai agradar aqui e você agrada acolá. Antes não tinha rede social, não tinha print, então dificilmente você juntava o aqui e acolá, né? Aí hoje junta, mas o povo tá nem aí, tá nem vergonha, não vou fazer nada porque eu agrado todo mundo ao mesmo tempo.